Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians está na semifinal do Paulistão e com méritos, hein? Jogou bem contra o Bragantino, o Thiago Nunes foi inteligente, o time parece que finalmente incorporou e o Jô está de volta e tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Então chega mais, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Corinthians tem essa capacidade, né, de às vezes ressurgir das cinzas, estava praticamente eliminado do Campeonato Paulista, precisava vencer os seus 2 jogos, não dependia mais de si. Tudo aconteceu, tudo conspirou, mas também, importante, claro, as vitórias que o time teve, embora sem um brilhantismo, mas foi lá, encarou o Palmeiras no primeiro jogo da volta, venceu por 1-0, meio que ao seu estilo, se segurou com o Cássio lá atrás, depois venceu o Oeste com uma certa naturalidade, mesmo sem apresentar um grande futebol, e parece que agora, nesse terceiro jogo, enfrentou o adversário mais difícil. Tudo bem, teve o Palmeiras, né, na primeira fase, mas um adversário muito difícil, a equipe de melhor campanha no campeonato, e jogou com autoridade. O gol com 1 minutinho, 30 segundos de jogo, claro que ajuda, né? Claro que facilita, mas esse gol também tem méritos. E aí eu dou esse mérito ao treinador corintiano. O Thiago Nunes era o cara mais pressionado durante a pausa do futebol. Muita gente, inclusive, cogitou a sua demissão antes do futebol pensar em voltar, só pelo que tinha acontecido no início do ano. Havia uma expectativa muito grande, veio a eliminação na pré-Libertadores, mesmo com o time jogando bem aquela partida contra o Guarani do Paraguai, mas enfim, ficou pelo caminho. Depois no Paulistão, muitas mudanças, o time não estava bem e praticamente eliminado do estadual. E o Thiago Nunes sofrendo muitas críticas. Pois bem, no retorno, o Thiago Nunes começou a fechar a casinha, começou a ajustar o sistema defensivo. E aí a gente viu, por exemplo, ele resgatar o garoto Carlos Augusto, que estava descartado no início do ano. Ele estava numa lista de dispensas, gente. O Corinthians publicou que os seus laterais esquerdos eram Sid Clay e Lucas Piton. De repente, o Carlos Augusto volta para o time, o Danilo Avelar se recupera de uma lesão e finalmente é colocado como zagueiro e toma conta da posição. O Fagner continua sendo o mesmo Fagner, com aquela aplicação tática, às vezes ele exagera, a gente vai falar sobre isso também, mas tecnicamente e taticamente é um baita jogador de futebol. E aí o Ramiro começa a correr o campo inteiro, aquele cara mesmo que havia feito muita falta quando ele se lesiona na primeira fase do Paulista. E no meio de campo, o Thiago Nunes vai sofrendo, por exemplo, com a ausência do Victor Cantillo. E aí ele testa o Gabriel com o Camacho, a coisa funciona, mas o Corinthians ainda estava perdendo muito espaço no meio, eis que surge o garoto Ederson. O Ederson, contratado junto ao Cruzeiro, 21 anos apenas, mas um jogador dessa característica, de chegada na frente, de circulação de bola, de qualidade técnica no passe, de voltar para recompor. Esse volante, com características muito próximas do Victor Cantillo, foi utilizado no segundo tempo contra o Oeste, o time melhora significativamente. E aí no próximo jogo contra o Bragantino, mesmo com a possibilidade do Cantillo jogar, mas aí ele fica fora até do banco, o Thiago Nunes, mesmo gostando do Camacho, aposta nessa dupla Gabriel e Ederson. Eu até achei que ele pudesse fazer Camacho e Ederson ou Ederson e Cantillo, mas é fato que o Gabriel dá uma sustentação na marcação muito interessante e libera, inclusive, um volante, um segundo volante ali como o Ederson para poder distribuir o jogo. E foi o que aconteceu. E ele é ousado, ele tem personalidade, ele gosta do chute. E eu gosto de jogador que gosta do chute também, que arrisca. Ele fez isso contra o Oeste e fez de novo. E você só vai colher fruto se você arriscar, meu filho. A defesa abriu, ele pegou a bola, surpreendeu todo mundo e arriscou. O Júlio César falhou? Falhou. Mas se ele não tivesse arriscado, né? 1-0 para o Corinthians ali e o jogo muda completamente. Porque aí, claro, né, você tem o placar a seu favor, o Bragantino precisava correr atrás e mesmo assim o Bragantino tentou dentro das suas possibilidades. O Arthur joga muita bola e ofereceu muitos riscos, inclusive metendo uma bola no travessão no primeiro tempo e depois ameaçando. Tem o Ítalo, que é bom jogador, o Matheus Jesus, todos eles muito bem marcados. E aí que entra o sistema defensivo muito inteligente do Corinthians. Engraçado, né? Todo mundo quer o Corinthians ofensivo. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer. O Thiago mesmo disse que não se considera ofensivo.
No Atlético Paranaense, ele ficava bastante com a bola, mas ele também tinha uma estratégia de jogo de assim que retomar, de que assim que recuperava a bola do adversário, ele seguia rápido em alguns escapes, né, com jogadores muito rápidos e técnicos como ele tinha o Bruno Guimarães no meio, o Rony pela esquerda em grande fase. No Corinthians ele tem outras peças, mas ele consegue fazer isso. Tanto que depois que ele está vencendo por 1-0, ele consegue trabalhar mais a bola. E no meio de campo o Corinthians foi soberbo. O Ederson, o Luan fez uma boa partida, ainda sem aquele brilho que eu sei que o torcedor espera, mas fez uma boa partida. O Matheus Vital para mim foi a grande surpresa, a grande novidade, porque sem o Everaldo, que estava machucado, o Thiago Nunes tinha algumas opções, como por exemplo o garoto Janderson, e ele escolhe um meia que joga pelo lado do campo. Teoricamente, o Corinthians não teria profundidade, o Corinthians não teria esse escape, o jogo poderia ficar estático, poderia ficar muito burocrático ali no meio. Não. Embora não seja um velocista, o Matheus Vital, ele é rápido, ele tem uma transição rápida, ele tem uma ultrapassagem. E ele conseguiu compor, junto ao meio-campo, mais um cara que faz com que o time domine aquele setor. Matheus Vital, Luan, Ederson e o Ramiro, que se desloca o tempo inteiro, fizeram com que o Corinthians dominasse aquele setor. E aí tem outro cara fundamental na partida, que é o Jô. Incrivelmente o Jô, depois de 7 meses fora dos gramados, pesadaço, com os movimentos travados, fora de ritmo, com uma enorme dificuldade de mobilidade, ele conseguiu ser fundamental. E aí a diferença do grande jogador. Assim que ele recebia a bola, ele podia não conseguir correr, ele podia não conseguir ter muito espaço, mas ele pisava na bola e conseguia prender a jogada até encontrar um companheiro melhor posicionado para liberar essa bola. Claro, quando ele recebia, muitas vezes a marcação do Bragantino chegava, ele não conseguia o 1 contra 1. Ele não conseguia ter aquela explosão, aquele arranque de fazer um drible seco e chutar para o gol. Ele não conseguiu. Mas mesmo assim, ele ganhava todas as bolas que vinham ou do goleiro Cássio ou numa ligação direta para disputar com os zagueiros. Ou ele ganhava no pivô, ou ele ganhava prendendo ela com os pés até chegar à parceria de um jogo apoiado, de um companheiro de equipe. Então, ele foi fundamental ao segurar essa bola lá na frente, coisa que o Corinthians não fazia. Ou a bola ia e voltava, ou sequer chegava. O Corinthians com o Jô teve essa possibilidade, porque se você sabe que tem um cara lá que segura, os meias começam a procurar esse cara. E o Jô foi acionado. Muitas vezes ele não conseguiu por essa dificuldade, mas em outros vários momentos ele teve essa possibilidade. E fez o que todo centroavante, o que a gente espera, né, de todo centroavante. A bola veio na cabeça dele no cruzamento do Luan, ele subiu no 3º andar e bateu o goleiro Júlio César. Mesmo pesado, mesmo com dificuldade, e jogou os 90 minutos, hein? E jogou os 90 minutos. E em vários momentos no segundo tempo, mesmo com 2-0, quando o Bragantino começou a ir pro ataque, pro abafa, na pressão, quando o Corinthians botava a bola no Jô, ele conseguia segurar. O contra-ataque era travado, evidentemente, mas aí você precisa ter outro sistema. Não era dessa forma que o Corinthians oferecia riscos. Mas tendo no Jô essa possibilidade de distribuição, ele foi uma alternativa muito importante para o ataque do Corinthians. E no segundo tempo, mais para o final, eu consegui ver um pouco mais de um Corinthians, de uma perspectiva do que pode ser o Corinthians daqui para frente. Um Corinthians seguro, com o resultado a seu favor, evidentemente, trocando a bola, trocando passes e envolvendo o adversário. O Corinthians tem tido algo, nos últimos anos, que tem faltado aos seus rivais, Palmeiras e São Paulo especialmente. Não que essas duas equipes não tenham camisa e tradição, obviamente que tem, mas o Corinthians tem sabido usar isso, tem sabido fazer valer essa força em jogos decisivos. Por isso que o Corinthians entra em clássico de forma diferente. É um espírito diferenciado desses jogadores. Eles sabiam que quando fossem enfrentar o Palmeiras, ali estava a sobrevivência deles no Paulista e muitas vezes desse trabalho do Thiago Nunes, desse elenco, e eles foram lá e ganharam o jogo. Mas o Cássio foi melhor em campo, mas o Palmeiras atacou. Mas o importante ali era vencer. E ainda assim, defensivamente, o time fez um bom jogo. É que o Palmeiras ficou o tempo inteiro no campo de ataque e o Corinthians segurou. Depois, contra o Oeste, pegou um adversário mais frágil e
ainda assim venceu, fez a parte dele. Chegou na hora decisiva agora, o Corinthians não deixou escapar. E o Bragantino fez um grande campeonato, fazia depois da volta do futebol, começou a treinar antes, fisicamente estava muito bem, tem bons valores, tem ótimos jogadores, o trabalho do Felipe Conceição estava muito elogiado, pegou o Corinthians pela frente, numa estratégia muito bem desenhada pelo Thiago Nunes. O time foi maduro, o time foi consciente, beneficiado pelo gol no início, mas isso é mérito do time também, de ter um jogador da capacidade do Ederson, que arriscou, que foi lá, que fez o gol no primeiro minuto. E aí, claro, né? E aí o Corinthians conseguiu ficar mais à vontade no jogo, se defendendo também, com muita competência e saindo para o contra-ataque. Eu acho que o Corinthians começa a desenhar um time. Foi a melhor atuação do Corinthians nessa volta do futebol. E ó, não só nessa volta do futebol, foi a melhor atuação do Corinthians em muito tempo. Em muito tempo. Talvez desde a derrota para o Guarani do Paraguai. Eu tô falando derrota, né? Na verdade o Corinthians venceu o jogo. Foi 2-1 e foi eliminado pelo jogo de ida. Mas desde aquela eliminação em que o Corinthians venceu, eu não tinha visto uma partida tão segura. E leva tempo, né, gente? Leva tempo, 4 meses parados, uma mudança de filosofia. Não estou dizendo que agora está tudo certo, que o Corinthians vai ser campeão com o pé nas costas, não é isso. Mas a gente sabe que tem muitas coisas para evoluir, mas outras já melhoraram e muito. O Cantígio vai melhorar ainda mais esse meio campo, o Ederson está chegando aí, que baita notícia. O Jô, o Corinthians ganhou um centroavante de verdade. Não que o Bozelli não seja, mas ele não tem essa capacidade de segurar a bola lá na frente, como o Jô mostrou hoje mais uma vez, mesmo pesado, mesmo com 33 anos, o cara ainda conhece do riscado, e quando a bola vem na cabeça dele não tem erro. Uma dupla de zaga encontrada, e olha, eu tava gostando do Pedro Henrique, mas eu falava pra vocês, ainda tá faltando um cara afirmado do lado do Gil, não imaginei que fosse ser o Danilo Avelar. O Carlos Augusto recuperado, tudo isso mérito do treinador. E dos jogadores, claro, que estão lá em campo. Então, bela partida do Corinthians, belas mexidas, porque né, opções que o Thiago Nunes levou a campo. Depois, no final, pô, uma chance para o Ângelo Arauz, que entrou bem, dando toque, dando passe, pisando na bola. Jogador que pode também crescer e ter mais oportunidades. E o Thiago, vejam só, termina o jogo com 4 laterais. 2 esquerdos, 2 direitos, né? O Michel Macedo e o Fagner numa segunda linha, quando ele tira o Ramiro, e o Carlos Augusto e o Sid Clay numa segunda linha pelo lado esquerdo também, para poder segurar o resultado. Então você segura com os laterais e você ainda ganha um escape lá na frente, com 2 laterais que apoiam. Estratégia, utilizar 5 substituições e entender o adversário e o momento do time. Gostei de ver. E vocês? Quero ouvir. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!